Ao chegarem às fronteiras de Canaã, após décadas vagando pelo deserto, um novo capítulo estava prestes a começar para o povo de Israel. Ali na planície de Moabe, com a terra prometida à vista, Moisés apresenta ao povo um conjunto de leis que não eram apenas normas, eram os fundamentos para construir uma sociedade justa, distinta e santa em meio às nações pagãs que o cercavam. Esse é o coração de Deuteronômio, capítulos 12 a 26. Moisés começa estabelecendo um ponto central e inegociável. A adoração só poderia ser feita a Deus. E somente no local que ele mesmo escolheria. Isso era radical. Chega de múltiplos altares pagãos espalhados pelas colinas. Chega de rituais misturados. Chega de ídolos de pedra e madeira. A intenção era clara: preservar a identidade espiritual do povo em um território onde a idolatria era abundante e sedutora. Cada nação vizinha tinha seus próprios deuses e seus próprios rituais, muitas vezes cruéis e imorais. Israel deveria ser diferente. A sua lealdade deveria ser exclusiva. E o que isso nos diz hoje? Embora a maioria de nós não se curve diante de estátuas de Baal ou Azerá, convivemos com ídolos modernos que competem pela nossa devoção. O dinheiro, o poder, o status, o sucesso, a qualquer custo. O chamado para manter o coração firme, focado em um propósito maior e íntegro, permanece tão atual quanto era há mais de 3.000 anos. A verdadeira adoração ainda exige um coração indiviso, mas a lei de Deus não se limitava ao templo. Ela se estendia para as ruas, para os mercados e para os portões da cidade. Deuteronômio 12 a 26 apresenta um sistema de justiça surpreendentemente avançado para sua época. Estabelece tribunais locais, com juízes e oficiais, para garantir que as disputas fossem resolvidas com retidão. Há regras claras contra a exploração dos mais pobres, proteção para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, e punições severas para a corrupção e o suborno. Moisés destaca que a justiça não é uma opção, não é um luxo, ela é o alicerce da convivência pacífica e próspera. Uma nação que abandona a justiça está fadada ao colapso. A aplicação para hoje é direta e poderosa. O princípio permanece. Sociedades fortes dependem de justiça forte, não apenas em grandes tribunais, mas no dia a dia. Cada indivíduo hoje é chamado a ser um agente de justiça, responsável por promover a honestidade nos negócios, a equidade nas relações e a responsabilidade em suas ações. Não podemos apenas esperar que as instituições mudem, a mudança começa em nós. O texto também é enfático nas proibições contra a idolatria e a injustiça social, tratando-as com a mesma seriedade. A idolatria era vista não apenas como um erro religioso, mas como uma quebra da aliança, uma traição espiritual contra o Deus que os libertou da escravidão. Por isso as advertências são firmes, repetidas e detalhadas, chegando a ordenar a destruição completa dos locais de culto pagão. Da mesma forma, as injustiças sociais, como explorar trabalhadores, usar pesos e medidas falsas no comércio, ou oprimir os estrangeiros que viviam entre eles, eram severamente condenadas. A mensagem central aqui é clara. Para a Bíblia, o culto a Deus e a ética social são inseparáveis. Não se pode afirmar que ama a Deus e, ao mesmo tempo, ser indiferente ao sofrimento do próximo. E essa lição ecoa fortemente em nossos dias. Uma fé que não produz ética,
que não gera compaixão e justiça é uma fé vazia. A espiritualidade verdadeira, ontem e hoje, exige uma postura íntegra, compassiva e justa no mundo. Para organizar a vida comunitária, o texto também detalha os deveres dos sacerdotes e levitas, o significado das festas anuais e a ordem e o propósito das ofertas e dízimos. Essas práticas não eram rituais vazios. Elas tinham dois objetivos principais e complementares: memória e identidade. As festas, como a Páscoa, serviam para lembrar as novas gerações sobre os grandes atos de Deus na história de Israel. As ofertas e o sustento do sacerdócio reforçavam a identidade do povo como uma comunidade unida sob um único Deus, onde cada um contribuía para o bem de todos. Novamente, o princípio é atemporal. Nós, como indivíduos e como sociedade, continuamos precisando de memória e identidade. Toda sociedade se perde quando esquece sua história e seus valores fundamentais. E todo indivíduo se desvia quando perde a noção de quem é e de onde veio. Manter viva a memória e fortalecer a identidade são essenciais para um futuro com propósito. No final, depois de todas as leis e estatutos, Moisés deixa claro o objetivo maior. Entrar em Canaã não era apenas ocupar um território físico, era representar o caráter de Deus naquele território, ser uma nação santa. E a santidade, aqui, não significa perfeição sem falhas, mas sim uma separação consciente do mal, um compromisso contínuo com o bem e uma responsabilidade comunitária onde um cuida do outro. Era um chamado para ser uma luz para as nações. Um exemplo de como a vida pode ser quando alinhada com a vontade de um Deus justo e bom. Em um mundo muitas vezes confuso e sem direção, a santidade, entendida como integridade e propósito, continua sendo um caminho de clareza. Viver corretamente, com honestidade e compaixão, ainda é o maior e mais poderoso testemunho que alguém pode dar. Em Deuteronômio 12:26, nos mostra que Deus não apenas queria abençoar seu povo com uma terra, ele queria formá-lo, ele queria estabelecer, através daquelas leis, uma sociedade justa, íntegra, espiritual e equilibrada, um modelo para todas as nações. Hoje, milhares de anos depois, o chamado é o mesmo, para cada um de nós viver com propósito, com responsabilidade e com discernimento, construindo um mundo melhor a partir do nosso próprio exemplo. Mas antes de entrar na terra, antes de finalmente atravessar o Rio Jordão, havia algo essencial que o povo precisava ouvir, algo que moldaria as próximas gerações e selaria seu destino. Na próxima quarta-feira, na parte 4 desta série, vamos explorar a renovação da aliança e o chamado final de Moisés. O que Deus fala ao povo nos momentos que antecedem a sua despedida. Muda tudo, não perca.